Pessoal, quando a gente gosta de uma coisa e a gente começa a estudar e a se aprofundar naquele determinado assunto, a gente vai percebendo que existem estruturas que são determinantes para a compreensão daqueles conceitos. No nosso caso aqui, nós estamos estudando canto, estamos estudando técnica vocal. E eu, particularmente, né, ao longo dos meus 20 anos de estudo de técnica vocal, eu fui percebendo que existem sim algumas coisas que são fundamentais, que são realmente estruturantes para uma boa voz, né, para que um cantor desenvolva uma boa voz. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. É a minha visão, é a minha experiência da coisa. É claro que se vocês forem estudar com outros professores ou escutar o que outros professores têm a dizer, vocês vão perceber que eles têm outras coisas que na visão deles são importantes, né? Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco da minha visão, tá bom? E daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vi e que eu ainda vejo ao longo dos meus estudos, tá? Cadê meu papel? Oh, meu pai do céu. Não trouxe, deixei lá em cima, não tem problema. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir, comentar, compartilhar e, claro, veja o vídeo até o final, tá bom? Porque o YouTube vai entender que você gosta do conteúdo se você assisti-lo até o final, tá bom? Então, é o seguinte, primeira coisa que, na minha opinião, é fundamento do canto é a questão da respiração, a bendita da respiração. Gente, quando a gente respira naturalmente, nós usamos da inspiração e da expiração. Então, é um jogo de inspiração, inspirar e expirar. Não é isso? No canto, essa respiração precisa ser um pouco mais planejada. E é o seguinte. Primeiro, quando a gente fala de inspiração, o cantor ele precisa saber qual é o momento certo de inspirar, tá? Ele precisa saber qual é o momento certo de inspirar. Segundo, o cantor precisa saber controlar, saber conter esse ar dentro do seu corpo, dentro dos seus pulmões. Então não é só como acontece na respiração normal, não, meu amor. A gente precisa saber conter essa respiração dentro do nosso pulmão. Por isso que quando a gente aprende sobre técnicas de respiração, a gente aprende também a deixar o nosso diafragma o máximo possível contraído, as nossas costelas o máximo possível expandidas, para que elas ajudem o pulmão a não espremer de novo, né? Porque na expiração, o que acontece? Nós estamos expulsando o ar do nosso corpo. Então, quer dizer, eu estou comprimindo o meu pulmão, né? Naturalmente, estou comprimindo o meu pulmão e o pulmão está liberando esse ar. É um jogo de pressões, tá? Externas e internas ao pulmão, mas é mais ou menos isso que acontece. Agora, no canto, o que eu preciso fazer? Preciso deixar esse arzinho o máximo de tempo. Quer dizer, não é nem o máximo de tempo, tá? É o tempo necessário que a música está me pedindo. Eu preciso manter aquele ar pelo tempo necessário, tá bom? E uma outra coisa que é fundamental aqui nessa questão da respiração é a expiração. Um bom cantor sabe fazer uma boa expiração. Ele sabe controlar essa saída de ar. Então ele não vai jogar o ar de uma vez na primeira palavra da música. Tá entendendo? Ele vai conseguir distribuir esse ar ao longo da frase musical. Certo? Que foi, filhote? E daí, isso é um ciclo, né? Então, o cantor inspira, contém a respiração, ou contém o ar e expira de forma adequada, distribui o ar de forma adequada ao longo da frase musical. E, ao mesmo tempo, ele precisa saber fazer a retomada do ar. Por quê? Porque se ele faz a retomada do ar num lugar inapropriado, talvez ele perca esse ar no meio da frase, né? Então é preciso saber fazer essa retomada do ar e ao mesmo tempo retomar o ar de maneira mais discreta, mais silenciosa, para que não provoque esse ruído, tá? Então é claro que as pessoas não retomam o ar desse jeito, mas eles fazem um ruído, né? Então a gente precisa evitar esse tipo de ruído, principalmente quando se trata de uma gravação, tá? Ao vivo ali, e principalmente também quando a gente tá com o microfone muito próximo da boca, porque
dependendo da captação do microfone, ele vai pegar esse ruído, tá? Quando a gente está dentro com um grupo, cantando com um grupo, nós conseguimos, principalmente para os cantores que não têm domínio das técnicas de respiração, é possível fazer uma respiração discreta, mesmo para quem não consegue conter tanto ar e não consegue distribuir bem esse ar, é possível fazer inspirações discretas e revezar essa respiração com outros cantores que já têm uma técnica de respiração um pouco melhor, tá? Então, é uma questão fundamental, mas dá para quebrar o galho desse jeito se você estiver cantando num grupo. Se você estiver cantando solo, meu amor, você precisa dar um jeito e você precisa aprimorar a sua técnica de respiração. Eu sei que é uma luta, eu sei que é uma das coisas mais difíceis, assim, para o cantor, né? Tem muitos cantores que eu conheço que são afinados, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, mas que não sabem respirar direito. E que tem uma séria dificuldade de aprender, porque já criou uma série de vícios, aprendeu a cantar na raça, né? E não aprendeu a respirar adequadamente, hoje sofre com isso. Mas é possível, tá? Eu conheço pessoas que conseguiram, eu já ensinei alunos que conseguiram fazer uma excelente respiração, que hoje fazem respirações melhores que muitos cantores avançados, tá? Muitos cantores que já estão avançados, que eu digo que já estão cantando há muito tempo, né? Que tem uma boa dicção, que tem uma boa afinação, que tem uma boa percepção musical, tá? Então é possível aprender a respirar da maneira adequada. Isso vai te ajudar muito. Você vai ver, gente, vai melhorar o seu canto, inclusive em questões de afinação, inclusive em questões de timbre, tá? Vai melhorar o seu canto assim, ó, sei lá, em 70%. Vou chutar um pouco alto aqui, né? Talvez até um pouco mais. Segunda coisa, gente, que o cantor precisa, que o bom cantor precisa ter, é percepção musical. Gente, aqui não tá em ordem, tá? Você pode colocar aí na ordem que você quiser. Eu só vou falando aqui aleatoriamente aquilo que eu considero que é importante. Então, a questão da percepção musical. Gente, o cantor, ele precisa saber escutar o mundo à sua volta. Quando nós trabalhamos percepção musical com as crianças, e eu trabalho até com os adultos, quando o adulto é bem desafinado, eu trabalho a percepção musical desse jeito, mais infantilizado mesmo. Nós pegamos a criança e nós mostramos para ela sons de animais, sons de passarinhos, sons de objetos, né? Ensinando a criança a fechar o olho e a escutar o mundo. Por exemplo, eu estou aqui, ó, eu posso fechar o olho e posso escutar os carros passando, os veículos passando e tentar adivinhar. Gente, mas será que passou agora? Foi um carro? Foi uma moto? Foi uma mobilete? Sei lá, um caminhão, né? Ou um fusquinha do vizinho, né? Então, eu preciso aprender a reconhecer os sons que estão acontecendo à minha volta. Não é só simplesmente abrir a boca e cantar do jeito que eu acho que tem que ser. Tem muita gente que canta desafinado, que não sabe cantar por conta disso, porque ela não sabe ouvir. Primeiro você escuta, depois você reproduz. O ser humano aprende desse modo, gente, imitando. Como é que você vai imitar uma coisa que você não vê? Como é que você vai imitar um som que você não escuta primeiro? Tem que escutar, né? Então a gente vai com os cantores, com os desafinados, né? Os estudantes de canto desafinados que estão lá no comecinho, a gente vai fazendo esse trabalho de percepção musical, ensinando a ele a perceber esses sons que estão à sua volta. Depois que ele consegue enxergar com os ouvidos, né? Escutar o mundo à sua volta, a gente vai ensinar, vai introduzir diferentes instrumentos musicais para esse aluno. Então, qual é a diferença de um violão para um piano, para um órgão, né, para uma bateria, para um pandeiro, tá? E a gente faz isso de maneira geral num primeiro momento. Depois a gente vai trazer diferentes instrumentos de corda. Então, vamos selecionar só aqueles instrumentos de corda: violão, violoncelo, violino, cavaquinho. O próprio piano é um instrumento de corda, para quem não sabe. Então, baixo, baixolão, viola, né? Vamos separar todos esses instrumentos de corda, vamos colocar esse aluno para escutar e ele vai precisar fazer o quê? Memorizar esse som, né? Para que ele consiga
num determinado momento da vida, reconhecer, nossa, isso que tá tocando aqui é um violino. O violino é fácil de reconhecer, né? O violão também é um instrumento fácil de reconhecer, mas isso que tá tocando aqui é um cavaquinho, né? Depois a gente faz isso com instrumentos de percussão, depois fazemos isso com instrumentos, com metais, tá? E assim vai. E a gente ensina esse aluno a reconhecer quais são os instrumentos presentes em determinada música. Então, por exemplo, sei lá, ele gosta de escutar Vitor e Léo, tá? Então, quais são os diferentes instrumentos musicais que estão tocando ali na música do Vitor e Léo? Você consegue reconhecer uma bateria? Você consegue reconhecer um violão, uma viola, um teclado? Ou não é teclado? Ou será que é uma sanfona? Ou não é sanfona? Será que é uma gaita tocando, né? Então, o aluno vai fazendo esse trabalho de percepção musical. E avançando um pouco mais, né, um pouco mais avançado, ele vai fazer um trabalho de percepção vocal, né? Quantas pessoas será que estão cantando nessa música? Só de escutar, será que é possível perceber? Às vezes é difícil até para a professora, né? Mas a gente tenta fazer esse trabalho de percepção para que a gente possa criar uma percepção mais fina, uma percepção musical mais fina, mais delicada, né? Então, que tipo de voz essa pessoa está fazendo? Uma primeira voz? Essa pessoa está fazendo uma terça ou uma quinta, né? Tá fazendo um baixo, né? É um homem cantando ou é uma mulher? Que às vezes tem mulheres que têm um contralto bem masculino, e tem homens, que é muito mais fácil, né? Um homem imitar uma voz feminina do que uma mulher imitar uma voz masculina. Tem muitos homens que têm uma voz mais delicada, tá? Contratenores, os sopranistas, certo? Principalmente quando se trata aí do canto lírico, né? Eu consigo reconhecer os diferentes timbres que essa voz tem. É uma voz metálica? Ou é uma voz mais doce, mais aveludada, mais delicada? É uma voz potente ou é uma voz suave? Mesmo que você não saiba descrever a sensação que você percebe, mas você precisa perceber, ainda que você não consiga dizer com palavras o que é que você está escutando, entende? Então precisa treinar o ouvido. O bom cantor precisa ter um bom ouvido, tá? E, gente, vamos para uma terceira coisa que, cara, é indispensável. Não tem como cantar. Gente, não existe. Não tem como cantar se você não for afinado. A afinação, eu acho que assim é o pilar magno do cantor, né? Mesmo que você saiba fazer uma boa respiração, mesmo que você tenha uma boa percepção musical, gente, pasmem. Eu conheço instrumentistas, bons instrumentistas, que são péssimos cantores. Difícil, é muito difícil isso, tá? Por exemplo, meu marido, ele toca piano desde os 8 anos, né? 7, 8 anos. E ele tem uma excelente afinação. Por quê? Porque ele vai repetindo ali os solfejos, né? Vai tocando e vai memorizando aquelas sequências musicais, aquelas notas, e vai repetindo, vai reproduzindo. Então, tem uma baita extensão. Consegue fazer diferentes timbres, assim. Tem possibilidades vocais, assim, que eu fico abismada de ouvi-lo cantar. Mas tem instrumentistas, é verdade, tem pessoas que têm um excelente ouvido, que têm uma excelente percepção musical, mas que não são afinados. Essa pessoa pode cantar, gente? Claro que não! É claro que ela não pode cantar. Não dá para cantar se você não for afinado. De novo, vamos repetir de novo? Não posso cantar se eu não sou afinado. Por que eu digo isso, gente? Porque o que a gente mais vê pelo mundo, especialmente nas nossas igrejas católicas, são pessoas desafinadas. Né? Você chega lá na igreja, você está na intenção de rezar e você não consegue se concentrar de tão desafinado que aquela pessoa está cantando. Né? Então não basta, gente. Eu sinto muito em dizer, mas não basta ter boa vontade. Tá? Não basta ter boa vontade para cantar na igreja. Não basta ter boa vontade para cantar na igreja, tá? Então, é fundamental. Aliás, fazer um convite aqui para você. Se você... Sheila, eu sou uma pessoa desafinada. Acho que eu sou uma pessoa desafinada. Porque tem gente que acha, né? Tem gente que é afinado, mas acha que é desafinado. Por quê? Porque não tem um bom ouvido.
mas eu acho que eu sou uma pessoa desafinada, eu acho que eu não sei cantar bem. Se você se enquadra nesse perfil e você gostaria de aprender a cantar, ou você gostaria de aprender a fazer uma boa respiração, aprender a ter uma boa percepção musical, eu te convido para a jornada Afine-se, que acontecerá a partir de junho. O que é a jornada Afine-se? São 3 meses onde você vai ter treinos todo santo dia. O que acontece, gente? Quando você contrata um professor de canto, você contrata ele ali uma vez na semana, 1 hora por semana. Às vezes 1 hora a cada 15 dias, ou 1 hora, ou 2 horas no mês, assim. Às vezes a pessoa faz 2 horas num dia só num mês. Às vezes a pessoa não tem tempo de fazer aula, né? Então a gente abre essa exceção e dá 1 aula por mês para ela. E o professor passa os exercícios para que ela possa aplicar ali ao longo da sua semana diariamente. A gente espera que o aluno seja disciplinado e faça os exercícios todos os dias, né? Às vezes não acontece, mas tudo bem. Então, o que vai acontecer na jornada? Ao invés de eu te dar, de eu te jogar todo o conteúdo uma vez na semana, ou uma vez a cada 15 dias, ou uma vez no mês, eu vou te dar gotas de técnica vocal todo santo dia por 3 meses. Todos os dias, por 3 meses, você vai ter o que treinar. Você vai cantar, né? A gente treina técnica vocal cantando, aplicando as técnicas à nossa voz, tá? Então, eu acho que vai ser uma maneira de ajudar a esses cantores que têm aí a dificuldade de planejar melhor o seu dia, que às vezes tem dificuldade, ouviu o que a professora falou lá na aula 1 semana atrás, mas no outro dia já esqueceu. Agora, se você tem um vídeo ali, onde você vai lembrando todos os dias do que você tem que fazer, o caminho fica muito mais fácil. Não vou dizer que dentro de 3 meses você vai ser um cantor expert, né? Daí pode até ser, tem gente que pega rápido as coisas, né? Mas é a exceção, tá? A maioria das pessoas, elas vão pegar de forma mais lenta também, mesmo, né? Só que, gente, 3 meses com aulas todos os dias, com treinos vocais para todos os dias, eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua voz, tá? Na sua maneira de cantar, na sua maneira, principalmente para quem já tá cantando, tá bom? Se você já tá cantando e você tem esses problemas de percepção, afinação e respiração, isso para você é indispensável, tá? Agora, uma quarta coisa que na minha opinião, tá, é indispensável pro bom cantor, é a questão da beleza. Eu acho. Por que eu digo que eu acho? Porque é diferente da respiração, da percepção e da afinação, que são realmente estruturantes, né? Por que eu acho que a questão da beleza também é fundamental aqui e que talvez seja, não sei, talvez seja a argamassa aí da coisa? Porque é o seguinte, quando a gente canta, nós estamos lidando com arte. Nós estamos lidando com beleza. E às vezes o cantor, ele tem uma boa respiração, ele é afinado, ele tem uma boa percepção musical, mas existe algo na voz dele que tá destoante. Algo que, nossa, sabe, parece que a coisa não tá harmônica, parece que não está belo, não está bonito. Por que isso acontece? Muitas vezes acontece porque a pessoa escolheu um determinado estilo de música e escolheu uma técnica equivocada para aquele estilo. No vídeo passado, né, na outra aula, eu até disse que às vezes tem gente na igreja que canta com uma voz assim mais frontal, né? Parecia estava dormindo. Que talvez sirva para as lavadeiras, né? Para a polifonia das lavadeiras, mas não serve para todo tipo de música sacra. Não serve para o canto gregoriano. Não serve para o canto polifônico. Mesma coisa, às vezes a pessoa vai cantar, sei lá, a pessoa canta pop e ela escolhe uma voz muito lírica, uma voz operística para cantar a música pop. Dá certo, gente? Não, parece que tem alguma coisa ali que não tá funcionando. E outros elementos também da beleza que a pessoa não consegue, que a pessoa não consegue sintetizar no seu canto, entende? Então eu acho que é realmente fundamental para o cantor
aprender sobre os aspectos da beleza, tá? Então, para que ela consiga criar uma unidade na sua música, né? Nós não estamos simplesmente cantando por cantar. Nós queremos agradar as pessoas com a nossa voz. Nós queremos tocar o coração das pessoas com a nossa voz. E isso acontece através da arte, através da beleza. Então, eu acho que sim, a beleza é um aspecto fundamental aqui para o cantor, tá? É preciso aprender a deixar a voz mais bonita. Talvez tenham 2 outros pilares que eu vou colocar assim como um bônus, tá bom? Que é a questão da dicção. Gente, eu sempre falo, né? Eu sempre bato na tecla. O cantor, ele precisa saber articular bem as palavras. Ele precisa ter uma boa consciência fonológica para poder cantar. Principalmente o cantor católico, porque a música católica, a mensagem da música católica depende completamente da dicção do cantor, né? Para que o texto possa ser difundido através da música, o cantor ele precisa saber articular as palavras. Então, na minha opinião, a dicção é uma questão fundamental. É fundamental para todos os tipos de canto? Não. Esses dias eu vi um vídeo no YouTube, gente, de um rapaz, e depois eu comecei a ver vários outros vídeos, né, nesse estilo, de pessoas cantando sons da natureza, imitando. Gente, é uma coisa assim impressionante. Os timbres que a voz humana consegue reproduzir. Você sabe que, talvez você não saiba, mas a voz humana ela consegue reproduzir mais de 140 tipos de timbres diferentes, né? E a gente, muitas vezes, o cantor não tem ciência de tudo isso. Principalmente a voz masculina, tem um leque maior de possibilidades, né? E eu tava vendo esses vídeos, essas pessoas imitando os sons da natureza. Elas estavam falando alguma coisa, reproduzindo alguma palavra? Não. Mas a música era bonita, né? Era uma coisa agradável de se ouvir. Então, tudo bem. Talvez eu não precise da dicção para todos os tipos de estilo. Mas, de certa forma, ele precisa ter uma certa dicção para que ele consiga dominar os diferentes timbres da sua voz, né? Então, tudo bem. Eu acho que a dicção é um ponto fundamental, estruturante aí para o cantor. E uma sexta coisa, acho que já são tantas coisas que eu me perdi, né? Mas uma sexta coisa, eu tô com a voz muito ruim, gente, que eu tô saindo de uma gripe. Uma sexta coisa é o ritmo, é a questão da agógica. Até para quem vai cantar sem isso, porque o que é agógica? É quando eu consigo sincronizar bem a minha voz com o instrumento, tá? Mas até para quem vai cantar sem instrumento, por exemplo, num coral de canto gregoriano, todo mundo precisa, é nada sincronizado mesmo, né? Todo mundo precisa fazer ali o mesmo movimento vocal para que não saia uma voz na frente e outra atrás, entende? Então, a questão da agógica também é muito importante. Principalmente para quem tem uma voz mais madura, né? Para as pessoas um pouco mais velhas, assim, que tem uma dificuldade de unir aquilo que ele está pensando com aquilo que ele está reproduzindo. Às vezes o corpo já não está mais acompanhando o ritmo do pensamento, né? Então eu percebo, principalmente nas vozes mais maduras, que existe um certo atraso na questão da agógica. Que isso pode ser resolvido facilmente com treino todo santo dia. Por isso, entre na jornada Afine-se, tá bom? Então, treinando todos os dias a sua voz de forma estratégica, você consegue resolver esse tipo de problema. E também na questão da timbragem, né? Às vezes você tá lá num coral e tem uma pessoa fazendo a voz assim mais vibrante, mais metálica, outra pessoa fazendo uma voz mais escura, que no momento eu não estou conseguindo fazer muito bem porque eu tô com gripe. Tem pessoas fazendo uma voz mais fina, uma voz mais delicada, mais suave. Tem pessoas fazendo uma voz mais densa, mais forte. E a gente precisa fazer um trabalho de timbragem desse coral para que as coisas fiquem harmônicas, né? Isso tem a ver isso tem tudo a ver com a questão da beleza que eu falei agora há pouco. Gente, percebem que são muitas coisas, né? Então, vou deixar vocês com esse conteúdo. Eu acho que já tem muita coisa assim, ó, para bombar a cabeça de vocês, para deixar vocês pensando aí durante vários dias sobre esse conteúdo. E se você gostou, curte, comenta, compartilha para que eu consiga chegar a mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe você. Muito obrigada pela companhia.